Bom, gente, pra quem tá chegando agora pela primeira vez no canal, é temporada e episódio, né? Como já foi dito outras vezes. Se esse vídeo tá chegando pra você agora, ele é pra você nesse momento. Então assista ele até o final. Não existe essa de que se não corresponder, não ressoar, não pega pra você. Filho, tudo que chega pra você, até a mosca que passa na casa do vizinho, você viu, é sua, tá? Pega, receba. Não existe nada no universo que você ouça, veja ou sinta que não faz correspondência com o que está dentro de você. Você não clica num vídeo à toa, você não assiste um vídeo à toa, você não ouve nada à toa. Tudo tem correspondência com o que está dentro de você. E Touro é a casa da correspondência, a segunda casa, né, do nosso zodíaco, é a casa da segunda lei hermética, que é literalmente a casa da correspondência. Tudo que está fora corresponde ao que está dentro. Tá? Somos gêmeos um do outro aqui, gente. Pensa nisso, tá? Então a gente vai trabalhar isso de Touro. Se desliguei a câmera e voltei. Olá! Deixa o like, se inscreve no canal, coloca um comentário aqui pra mim, entendeu? Vem fazer parte dessa família, dessa egrégora, dessa energia e desfrutar de todo o conhecimento que os guias e mentores trazem aqui, para que você possa trilhar o teu caminho e literalmente se libertar de todas as dores e de todas as cordas que amarram seus pés e te impedem de avançar. Tá certo? Então que haja muita luz durante todo esse vídeo, que a luz se mova e que venha muito insight para você, tenha muita clareza. Então abre a tua mente, abre o teu coração para ver e ouvir além da matéria. Vai pelo espiritual, que é melhor, te garanto, tá bom? Assiste todo o vídeo e até o próximo episódio. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, deusinho e deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Que haja luz! Eu tô toda iluminada. Gente, meu nome é Andréa Benak Ogawa, certo? Eu sou taróloga, terapeuta holística, tô aqui para ajudar, né, as pessoas a se reconhecerem, a se autoanalisarem e corrigirem as suas vidas, curarem as suas vidas, né? Mas olha só, esse canal, Que Haja Luz, ele é o nosso quarto canal, tá? Então, ele corresponde ao fogo e à espiritualidade, certo? Ele é o imperador em nós, nosso ser masculino divino, ou seja, literalmente o nosso poder e a nossa capacidade de conectar céu e terra através das nossas ações. Então, as minhas ações conectam o céu e terra e trazem a manifestação, certo? A correspondência destas ações vai ser gerada. E aí eu vou viver essa experiência. Então, esse canal, literalmente, ele traz pra gente o despertar da nossa consciência e as mensagens necessárias para que a gente compreenda como as nossas ações interferem diretamente na criação da nossa vida, tá certo? Então, fiquem até o final, né? Como já foi dito no outro vídeo, aqui são temporadas e episódios, vai conectando aí um no outro, tá bom? E bora lá pro vídeo, que é isso que interessa, tá? Sejam muito bem-vindos, amo vocês. E que haja muita luz. Ah, o que é o agir da luz, Andréia? Bora, porque me perguntaram esses dias. Andréia, se que haja luz é nascer da luz, como Deus falou, que haja luz e a luz se fez? Não. Aqui, o agir da luz é sem o H. É agir, tá? É ela se mover. Literalmente a gente conseguir reconhecer tudo aquilo que está se movimentando. A gente ter a clarificação do que está se movendo para que a gente possa enxergar fora o que está dentro. Então esse agir da luz, quando a gente declara que haja luz, é para a luz agir de uma forma que revele aquilo que eu preciso saber para dar o próximo passo, para transformar a minha vida, para resolver esse problema, para ter mais dinheiro, para ter mais saúde, entende? É isso, tá certo? Então esse agir da luz é para que a luz literalmente se mova, né? Para que a gente enxergue
fora o que está dentro. Beleza? Então bora lá. Tá bom. Como é que você precisa fazer para ganhar o presente do Papai Noel? Precisa ser uma boa criança, precisa ser obediente, precisa estudar direitinho, precisa ser perfeito. Precisa fazer tudo corretamente, porque senão o Papai Noel não traz o presente para você. Já começa por aí. E aí você acredita que se você não for perfeito na vida, você não merece receber. E ninguém é perfeito, então ferrou. Você nunca vai receber nada da vida do sobrenatural, porque você nunca vai se julgar, você nunca vai acreditar que você é merecedor. Porque a história do Papai Noel diz que você não é. Então você se culpa, você se julga, você se condena. E é óbvio que você não vai manifestar nada do que você quer. Você vai viver uma vida totalmente escassa e limitada. Outra parte interessante é que, além de tudo isso, né, de eu ter que ser essa pessoa perfeita, quantas e quantas milhões de vezes você pede algo pro Papai Noel e não vem aquilo que você pediu? Pediu uma bicicleta e ganha uma boneca. Pediu um videogame e ganha uma bola. Ou seja, significa que eu não fui um bom menino, não mereço aquilo que eu pedi e o que eu peço não vai chegar ao que eu peço. E eu tenho que me contentar com o que o Papai Noel trouxe. Então, aquilo que eu recebo, eu tenho que agradecer, mesmo não sendo aquilo que eu queria. Então, eu quero uma roupa nova, mas eu ganhei a usada. Aí eu tenho que me contentar com a usada, porque eu não sou merecedor da nova. Isso é o Papai Noel pra gente. Entende? Só que isso aqui é muito perigoso. Enquanto a gente não entender e parar com a mentira do Papai Noel, mas hoje eu não acredito mais no Papai Noel. Mas a tua criança interior, que comanda 95% do que você é, acreditou no Papai Noel. E agora você precisa provar pra ela que é mentira. Você tem que passar pelos 4 guardiões. São os pajens, tá? É o guardião mental, o emocional, o material e o espiritual. São os 4 naipes: ar, água, terra e fogo. Espada, copas, ouro e paus. Isso é o baralho. São os 4 elementos da natureza. As 4 frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, mental. Por favor, me perdoe, o emocional. Eu te amo, o material. Onde você demonstra o amor, onde você demonstra o carinho, onde você coloca a impressão disso pro mundo. E sou grato, espiritualmente falando, pela espiritualidade, por isso tudo está aparecendo para mim e me dando a chance, a oportunidade, né? Pela espiritualidade está me trazendo, olha só. Eu sou grato do Ho'oponopono, tá? Pela espiritualidade estar me trazendo os intermediários, me mostrando aquilo que está dentro de mim, me ajudando a curar as minhas raízes ancestrais. Opa! Entendeu agora a mentira contada? Então vamos lá. A primeira mentira espiritual contada, religiosa, que você precisa tirar de dentro de você de uma vez por todas, em nome de Jesus tudo vai acontecer. Em nome de Jesus. Não, Jesus não vai fazer nada por você, criança. Ele hoje não é mais um ser material, não é um ser humano. Ele é um ser espiritual. Não tem poder na matéria mais. Para com essa baboseira de acreditar que ele te salvou de alguma coisa, te libertou de alguma coisa. Ele trouxe a informação, o ensinamento, a mensagem de como você faz para se libertar, de como você faz para se curar, de como você faz para avançar. Ele não vai fazer por você. Então, se você está esperando um salvador, você tem que se olhar no espelho. O único que vai te salvar da sua dor é você mesmo.
trocando as mentiras por verdades. Então Jesus, ele pode ser, que nem apareceu aqui agora a energia dele, tá? E ele tá bem ali na minha frente num quadro, como um arquétipo, como um mestre, um mentor. Eu olho pra ele e falo, eu tenho que seguir o seu ensinamento. Eu tenho que lembrar do que você ensinou. É para isso que ele tá ali. É para isso que servem as imagens, as estátuas, né? É para isso que eu tenho uma caveira aqui. Caiu minha cruz no chão, gente. A cruz que tava na cabeça caiu no chão. O escudo que é uma cruz. Ó, por isso que eu tenho uma caveira aqui. Me lembra dos Exu Caveira, sim. Me lembra do meu crânio aqui. Que eu tenho que mudar a essência da minha energia, dos meus pensamentos, nos ossos. Sabe por que nos ossos? Porque a única coisa que não dissolve depois que você morre são os ossos. Ele continua na matéria. A carne apodrece e desaparece. Mas os ossos não desaparecem, tá? Eles continuam lá. Tanto é que através dos ossos dá pra saber quando um dinossauro teve na Terra, a idade daquele esqueleto, né? Todas as informações estão impregnadas nos ossos, porque o osso contém o DNA humano. O osso contém a essência mais pura do ser. Então eu tenho ali como um arquétipo. Eu tenho a cruz como propósito e missão, né? O meu propósito, me curar, me libertar, curar e libertar a minha essência. Eu tenho as minhas bruxinhas para lembrar do poder. Então isso aqui são arquétipos. Eles não têm poder nenhum de me ajudar na matéria. Eles podem, como eles fazem aqui, me trazer um direcionamento, né? Imprimir em mim um desejo ou uma informação que chega, um insight que eu tenho. Eu sei que são eles me guiando, certo? As informações vêm deles, mas a ação é minha. Não adianta nada eles me informarem, não adianta nada eles trazerem os intermediários, não adianta nada eles falarem pra mim que eu tenho que olhar todo mundo como eu mesma. Não adianta. Se eu não agir, é a minha ação. Olha essa mão no fogo. São as minhas ações que geram as transformações, tá? E a primeira transformação que a gente tem que fazer é aqui. Sabe qual foi a maior mentira contada na história da humanidade, bem antes de Jesus? Que literalmente aprisionou todos nós na dependência e na limitação de manifestar o sobrenatural? Que a mulher é dependente do homem, tem que ser submissa ao homem. E colocar isso como homem e mulher, seres humanos, materiais. Não é eu, Andréia, a mulher, e meu marido, Luiz, o homem, que eu tenho que ser submissa a ele. Aqui nós estamos falando de energias masculinas e femininas. O sagrado feminino e o masculino em todos nós, e o humano feminino e masculino em todos nós. A energia que flui em todos nós. O seu lado direito do corpo é feminino e o seu lado esquerdo do corpo é masculino. Você tem as duas energias e se elas não estão em equilíbrio, você não manifesta a matéria como ela tem que ser manifestada. Junta as duas energias, manifesta o quê? Quem ganha a bagaça aqui é o feminino, que é a alma, que impregna, né? Que armazena todas as impressões, os traumas que você teve, as impressões que você teve a respeito de tudo que você viveu. Então, se você não limpar, principalmente essa crença, onde a Bíblia diz uma coisa e eles interpretam outra, e colocam o masculino e o feminino das energias como homem e mulher. E olha só, isso tá vindo pra mim agora. Tá? Exatamente agora a informação. Que diz que a mulher foi tirada da costela de Adão e ela foi criada do osso. Acabei de falar da caveira. Que o osso é a única coisa que não sai da matéria, mesmo quando você morre. Ela continua aqui, tanto emitindo a energia que ela tem, como recebendo energia do planeta. Então
sua alma, que não é espiritual, e quando você morre ela não desaparece, tá? Ela continua nos seus ossos. Ela continua vibrando aquela energia pro mundo e recebendo a energia do mundo daquele lugar que está enterrado. Do planeta, no caso, né? Então, quando diz que a mulher foi tirada da costela de Adão e foi tirada do osso de Adão, da costela, de um dos lados, porque é do lado direito que foi tirado a costela, tá? Então, foi tirada a costela do homem. Então, ela foi criada da pura essência do ser humano. E foi tirada do osso porque ela não vai sair da matéria. Ela vai permanecer na matéria, do começo ao fim da humanidade. Isso acabou de vir pra mim, tá? Então, por isso que no meu decreto tem: eu curo e liberto nos ossos, no sangue, no DNA e na carne. Limpando tudo, todo o ser, principalmente os ossos. Para limpar essa energia nos ossos. Então, quando eu limpo os ossos, eu tô limpando todos os ancestrais que estão enterrados lá. Porque eles continuam reverberando essa energia. Por isso que continua influenciando a gente até o resto da vida, se a gente não mudar esta base de conhecimento. Quando eu me curo, eu curo o mundo. Quando eu me curo, eu curo os meus ancestrais. Por quê? Porque literalmente eu estou emanando essa energia de cura para eles. Tá? Então, o 4 é a gente parar de rebater a vida. Ela vem, a gente só rebate, sem entender o porquê aquilo tá chegando, sem compreender, né, que é um espelho, que é uma oportunidade de se curar. Em vez de só rebater o que chega, vamos analisar o que tá chegando. E qual força que eu quero colocar nisso? Eu quero colocar uma força de desconstruir isso, ou eu quero colocar uma força de avançar nisso, né? Porque aí faz toda a diferença. Aí você literalmente e deliberadamente cria a sua realidade. Como é deliberadamente? Eu planejo, eu escolho, eu defino e eu aplico a minha força onde eu quero que avance. Então, 4 é isso. Onde você quer aplicar a sua força. E aqui é literalmente limpar a porcariada que a gente armazenou como conhecimento a respeito do homem e da mulher. Leia a Bíblia toda como energias e arquétipos. Esquece o ser humano por trás daquela narrativa. E olhe como arquétipo, como mensageiro e como energia. Então, todo homem da Bíblia vai representar o nosso ser espiritual, a nossa consciência, o nosso pensamento. Então, tudo que está relacionado a imagens humanas masculinas está falando da base de consciência que nós temos, tá? Do pensamento, do ar, ok? Isso que precisa ser visto, olhado para entender e mudar o que precisa ser mudado, tanto do passado quanto do presente, para mudar o futuro. E o feminino, toda mulher da Bíblia vai estar representando literalmente nossa alma. Que a alma são os padrões, aquilo que nos influencia nas ações, nos nossos hábitos cotidianos, tá? Então, se olhar isso, se ler a Bíblia por esse ângulo, se começar a olhar por aí, já vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Você literalmente vai começar a fazer isso aqui, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. Será que é mesmo a cegonha que traz o bebê no bico? Será que existe o coelhinho da Páscoa? E a fada do dente? O Papai Noel? Você entende? Do mesmo jeito que essa mentirinha foi contada e te aprisionou por anos achando que isso era verdade, existem muitas mentiras religiosas e espirituais contadas antes de Cristo vir ao mundo que nos aprisionam. E é sobre isso que nós temos que nos curar. É sobre isso aqui que nós temos que nos libertar. Tá vendo, ó? Vamos começar a ver de uma nova perspectiva, de uma nova forma, por um novo ângulo,
para isso que serve os decretos, para isso que serve o Ho'oponopono, pra gente enxergar essas situações e através da palavra. O que é o Ho'oponopono, gente? Eu vou lá no outro canal, eu vou mostrar muito sobre ele. Mas o Ho'oponopono, no 5 dias para recomeçar, o Ho'oponopono é literalmente, tá? Cura através das palavras. A palavra Ho'oponopono, ela vem do havaiano, que significa corrigir ou reorganizar algo, tá? Então, corrigir algo que ficou para trás, reorganizar algo que ficou para trás. E literalmente eles falam do perdão ao passado, se libertar das dores do passado, entende? Existe uma quinta frase no Ho'oponopono que não é falada por todo mundo. Se você pegar a base, a essência mesmo, a base do Ho'oponopono, né? Não tô falando que é verdade ou mentira. Tô falando a base. Quem criou o Ho'oponopono da identidade própria foi a Morná Simeona, tá? Antigamente, né, os kahunas, os xamãs, eram as bruxas, ou os feiticeiros, ou os curandeiros, né? Do Havaí. São até hoje. Em alguns pontos ainda tem muito disso. Mas assim, a mãe da Morná Simeona foi uma das últimas kahunas do Ho'oponopono, curandeira a partir das palavras, tá? Ela curava através das palavras. Então, o Ho'oponopono literalmente é as palavras que curam as dores do passado, corrigem os erros do passado, entende? Reorganizam o passado. Isso é o Ho'oponopono. Então, aqui tem as 4 bases do Ho'oponopono. Mas tem o 5º elemento, que é a magia, que somos nós. Quem é a magia, Andréia? Nós, seres humanos. Já assistiu Frozen? O 2, quando ela tá lá na caverna, que vem os 4 elementos, ar, água, fogo e a magia, que aí ela bate o pezinho dela, aquilo sobe, ela é o condutor de energia da magia, tá? É ela que imprime a realidade, ela que faz a realidade nascer do chão, né, da matéria. E aí o que acontece? Dentro da essência do Ho'oponopono, tá? Da Morná Simeona, ela viu num determinado momento que o Ho'oponopono da forma que era feito antes estava com algum defeito, ou melhor, estava faltando pedaços. E é exatamente assim que acontece. Conforme a gente vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai expandindo a consciência, novas informações vão chegando, novas ferramentas vão fazendo a gente avançar. E o que acontece? A mãe dela trabalhava o Ho'oponopono, como todos os antigos trabalhavam, onde as duas partes envolvidas em algo negativo, que precisava de perdão, se colocavam frente a frente e mutuamente se perdoavam. Reconheciam ali e tal, e havia o perdão através da prática das palavras. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Toda a essência lá, todo aquele ritual. Isso é só o básico, a gente tá falando do raso aqui, nós vamos aprofundar isso muito ainda esse ano. Só que aí o que aconteceu? A Morná Simeona chegou num determinado momento que ela percebeu que tinha uma falha. Qual era a falha? Tá, e agora? A pessoa que era envolvida nessa trama, eu, Andréia, tô aqui com um monte de mágoa, com um monte de trauma, com um monte de coisa pra curar. Mas a outra parte, vamos supor que era minha avó, morreu. E agora? Como é que bota as duas frente a frente ali pra pedir perdão? Como é que cura essa mágoa? Como é que tira essa dor? E aí ela começou nessa busca incessável, né? Incansável de falar, não, tem que ter. Como é que a gente faz com o morto? Tem que ter um jeito, porque não pode ser só isso aqui. E aí, numa dessas meditações dela e tudo mais, ela teve um insight muito forte. Isso tá nos relatos dela, tá? Falado com as palavras dela. Se você procurar no YouTube, tem
bastante coisa sobre ela, e ela mesma falando, o Dr. Hugh Lane, ela falando, tá? E ela fala numa dessas entrevistas que ela teve um insight, e nesse insight veio para ela muito forte uma mensagem dizendo: o perdão não é para o outro. O Ho'oponopono é para nós. É da identidade própria. O outro é só um espelho de quem nós somos. Você não precisa falar para o outro que está fazendo o Ho'oponopono para curar. Você não precisa da permissão do outro, você não precisa da ajuda do outro, e você não precisa do perdão do outro, porque o outro não te fez nada. O outro é só um espelho daquilo que você fez no passado. É só um reflexo. Então você tem que ir lá e fazer para você. A prática do Ho'oponopono é para você. Precisa do Japamala? A gente vai falar disso também. Isso aqui não tem poder nenhum. O poder tá em você. Ele te ajuda como uma ferramenta de foco, concentração e atenção. E é sobre isso que a gente vai falar mais pra frente, tá? Você vai usar muito ele durante toda a trajetória. E aí o que acontece? Ela pegou e desenvolveu. E começou, em cima desse insight que ela teve, ela começou a buscar, e desenvolveu a oração da purificação, né? Que é uma oração linda. E todas as ferramentas, né? A flor de lis é usada no Ho'oponopono e ninguém fala disso. A gota de orvalho é usada no Ho'oponopono, né? Como arquétipo. O lápis com a borracha na ponta, na bundinha lá para apagar também é usado. Na prática que a Amor na Simeona desenvolveu, entende?